Mayra e no vídeo de hoje vocês vão aprender a fazer uma esfirra fechada com um recheio saudável e uma massa integral. Então fica aqui comigo até o restante desse vídeo para você aprender esse salgado delicioso. Os salgados tradicionais geralmente são feitos com uma massa refinada, com uma farinha branca. E a farinha branca ela possui, além de perder os nutrientes, hoje a maioria delas também tem a adição de produtos químicos para torná-la mais branca e também para tornar mais durável ali nas prateleiras do supermercado. E aí esses salgados geralmente usam essas farinhas refinadas, além de uma adição muito grande de gordura. Então hoje vocês vão aprender a fazer uma massa de salgado saudável. Eu já ensinei aqui no canal uma massa mais sequinha e semelhante a um pastel de forno. E hoje eu vou mostrar uma massa um pouco mais macia. Ela também é levemente sequinha por fora, mas é um pouco mais macia do que a outra receita que eu ensinei aqui no canal. Hoje vocês vão aprender essa massa mais macia e o recheio, assim como no vídeo do pastel, eu incentivo vocês a usarem a criatividade. Eu vou mostrar aqui pra vocês dois recheios que eu vou estar fazendo. Vocês podem também estar utilizando o recheio que eu fiz no pastel, ou vocês podem aí utilizar um outro recheio que vocês gostem dos ingredientes que vocês têm aí na casa de vocês, tá bom? Se vocês estão gostando desse vídeo, eu já convido vocês para se inscreverem no canal e também compartilharem com os amigos de vocês esse vídeo, para que mais pessoas possam aprender receitas saudáveis e também possam aprender a se alimentar de forma mais natural e mais simples também. Vem comigo para vocês aprenderem a fazer esse delicioso salgado. Para iniciar a nossa massa, a gente vai começar colocando a chia para hidratar. Tô com aqui 1 colher de sopa de chia e vou colocar 3 colheres de sopa de água. Vou deixar hidratando aqui uns 2, 3 minutinhos, só enquanto a gente mistura os outros ingredientes. Vou reservar aqui. E aí aqui eu tô com mel. Você pode estar utilizando melado ou pode estar utilizando açúcar também. E aqui tem fermento biológico. A gente vai utilizar na nossa massa para ela ficar um pouco mais macia. E aí eu vou misturar aqui esse fermento biológico nesse mel. E vou acrescentar um pouquinho de água, 1 colherzinha de sopa, para que esse fermento ele vá ativando aqui no doce, do mel, enquanto a gente mistura aqui os secos dessa massa. E se você estiver num local muito frio, eu te oriento a utilizar água morna, naquela temperatura que você coloca o dedo e você não consegue se queimar ali, por volta de 10 segundos, sem sentir nenhum incômodo, naquela temperatura bem amena, para que o fermento ele comece a ser ativado mais rápido, tá bom? E aí eu tô aqui com a farinha de trigo integral, e aí a gente vai estar utilizando o fubá para complementar essa massa. E vamos utilizar aqui também sal. Aí você adiciona o sal e mistura bem todos esses secos antes da gente colocar os líquidos, tá bom? Os ingredientes úmidos dessa receita. E aí a gente está utilizando aqui a farinha integral, para ter uma massa mais rica em nutrientes. E aí os salgados em geral, a maior parte deles são feitos com farinha branca. E então a gente está agregando mais nutrientes, um valor nutricional maior a essa massa. Então por isso que a gente está utilizando aqui a farinha integral. E o fubá ele vai estar ajudando aqui essa massa também a trazer um pouco de maciez e também um pouco de crocância. A gente vai ter uma massa macia, mas ao mesmo tempo sequinha. E aí a gente já vai adicionar aqui a chia. Apesar de ter passado pouco tempo, ela já ficou um pouquinho pegajosa, um pouquinho grossa, A gente vê que ela já inchou um pouquinho. Então a gente vai misturar aqui essa chia na massa e também a gente já vai colocar o fermento. Mas ele já tá começando a criar pequenas espumas. E aí a gente já vai adicionar ele aqui também na massa. E aí a gente vai utilizar para complementar o líquido dessa receita, a água. E aí mais uma vez a dica da água morna vale se você tá num local muito frio. Se não, você pode utilizar água em temperatura ambiente mesmo. Vou adicionar aqui mais ou menos 1 xícara de água. Eu vou dar uma mexida logo nisso aqui, mas eu vou adicionar a água aos poucos, certo? Eu vou ver o ponto dela. E aí é importante você fazer assim também aí na sua casa, porque pode ser que a sua farinha ela absorva mais água ou menos água, então pode ser que você precise de mais ou de menos água, certo? Então vai colocando a água aos poucos
No começo você pode mexer assim com espátula, com colher, mas depois a gente vai ter que colocar a mão na massa para sovar um pouquinho essa massa e desenvolver o glúten dela. Bom, eu já vou mexendo aqui com a mão. Vou colocar mais um pouco de água. É importante você também mexer com a mão, porque pode ser que você precise de menos água. E aí, quando você mexe já assim um pouco com a mão, você já consegue incorporar melhor os ingredientes dessa massa, tá certo? Vou mexer vou sovar mais um pouquinho, pra ver se ainda vai precisar adicionar o restante da água. Pronto. E aí a gente vai sovar aqui um pouco essa massa. Eu não utilizei a água toda, eu só usei 3/4 daquela xícara. E aí aqui agora você vai sovar assim, ó, empurrando um pouco a massa por volta de 3 minutinhos, até você ver que a massa, 3, 5 minutos sovando, até você ver que a massa tá mais lisa, mais uniforme. E quando você puxa, ela não vai rasgar assim tão facilmente, tá bom? Como a massa integral, ela não tem tanto glúten como a farinha branca, você precisa sovar com mais cuidado. Geralmente a farinha branca, o pessoal estica assim a massa, né, para sovar, abrindo assim ela, mas se você fizer isso com essa massa aqui, você vai rasgar muito a elasticidade, o glúten que está se formando. Então eu gosto só de empurrar assim com essa pontinha aqui da mão, essa parte de trás da mão, empurrando assim para baixo, que aos poucos o glúten dela vai se desenvolvendo. E não necessariamente a gente precisa ficar rasgando muito o glúten, porque afinal a gente quer que ele não rasgue, a gente quer que ele se forme, que a elasticidade se forme para ele poder ficar macio. Então, por isso, o ideal é você sovar dessa forma, sem rasgar muito a massa. E aí pronto, eu já sovei aqui por uns 3, 5 minutinhos. A massa tá mais lisinha. Ela vai ficar um pouco pegajosa, ó, você toca e ela gruda um pouquinho. É assim que é o ponto da massa, tá bom? E aí a gente vai pegar essa bolinha e vai deixar descansando na travessa que eu tava fazendo ela, né? A gente vai deixar aqui descansando por uns 20, 30 minutinhos pra o fermento ativar um pouquinho mais o crescimento dela. Enquanto eu coloquei a massa para descansar, eu vou mostrar para vocês qual vai ser o recheio das esfirras. Essa esfirra, ela é um salgado, né? É um salgado fechado, então não é aquela esfirra aberta, tipo uma mini pizza. Eu vou usar aqui 2 tipos de recheio, aí você pode ficar à vontade aí para escolher o recheio de vocês. Um dos recheios que eu vou fazer é esse refogado de berinjela, que eu já tinha pronto aqui. Eu utilizei cebola e alho, e aí eu dei uma refogada na cebola e no alho, utilizando aquela técnica do sal que eu ensinei pra vocês. Coloquei ali, deixei ela começar a soltar o líquido, né, da cebola, e aí eu adicionei tomate, então foi soltando ainda mais líquido, os legumes. Adicionei também um pouquinho de molho de tomate e coloquei berinjela bem picada. E aí, depois que eu misturei bem, coloquei sal, páprica doce, tomilho, a gosto. E aí eu tampei a panela e deixei cozinhando por uns 2 minutinhos, até que a berinjela tivesse bem molinha e tivesse soltado o líquido dela. E aí ficou assim. Eu já deixei esfriar para poder utilizar aqui como recheio. E aí eu vou utilizar esse recheio, mas eu também vou utilizar uma mistura que eu gosto bastante, que é o palmito, a azeitona e o milho. Eu peguei aqui o palmito, a azeitona e também o milho já cozido, tirei da espiga. E aí vou adicionar também um pouquinho de sal. Então eu vou fazer esses 2 tipos de recheios aqui com vocês. Essas são 2 variações, mas você pode utilizar aí a sua criatividade, pode fazer com tomate seco e palmito, pode fazer com tomate, orégano e manjericão, pode colocar só cebola e tomate, enfim, pode escolher aí a variação que você preferir. Como esse meu recheio da berinjela já tá bem úmido, né, já tem um líquidozinho, o palmito também é macio, a azeitona, eu não vou colocar nenhum creme, tá bom? Até porque eu quero ela um pouco mais sequinha, mas você também pode estar utilizando aí um recheio semelhante ao que eu ensinei aqui do pastel, né? Você pode colocar ali o queijo de amendoim para ficar um pouco mais cremoso, enfim. Agora que a nossa massa já descansou um pouco, eu vou polvilhar aqui um pouco de fubá na bancada, para evitar que ela fique grudando enquanto a gente for abrir. E aí aqui pro recheio que eu falei que eu ia fazer, né, de palmito, milho, azeitona, eu misturei aqui os três ingredientes e eu vou colocar aqui só uma pitadinha de sal para realçar um pouco o sabor. A azeitona ela é um pouco salgada, mas como eu não tô usando uma proporção tão grande de azeitona, né, para os outros ingredientes, eu vou colocar um pouquinho de sal.
É importante também salientar, né, que sempre que vocês forem usar palmito na receita de vocês, eu oriento vocês a ferventarem ele, né, colocar ele ali em água quente mesmo, fervendo por uns 2 minutinhos, deixar ali fervendo por uns 2 minutos e depois descartar a água na peneira, né, e lavar ele para que evite, né, contaminação. E aí agora a gente vai abrir a nossa massa. Ela não vai crescer muito, mas esse pequeno tempo que você deixa ela descansando, esse pequeno momento vai fazer com que ela fique um pouco mais macia, tá bom? Então a gente vai colocar aqui, eu vou cortar essa massa em 4 para facilitar aqui na hora de abrir. Corto com a faca mesmo, vou separar aqui no cantinho. Eu vou utilizar para estar abrindo a massa esse potinho aqui que eu tenho redondinho, eu vou usar ele para furar, mas se você tiver um cortador ou se você tiver qualquer outro pote aí, você vai cortar ele com auxílio desse recipiente redondo. E aí o interessante é que você use um pote no tamanho que você quer essa esfirra. Se você quer essa esfirra maior, você vai procurar um pote, né, uma moldura ali redonda maior. Se você quer ela pequenininha, você procura um recipiente menor. Você vai abrir um pouco com as mãos para facilitar na hora de abrir com o rolo. Coloca um pouco de fubá assim também por cima para ajudar a não grudar na hora que você entrar com o rolo. E aí você vai abrindo. O ideal é que você não abra tão fino para que a massa não se rasgue quando você colocar o recheio. E aí eu vou utilizar aqui o pote que eu falei para vocês para poder vou usar aqui o pote que eu falei para vocês para poder furar a massa, né, e modelar ela. E aí esse pedaço, né, a gente dividiu ele em 4, né, a massa, e esse pedaço vai dar pra fazer mais ou menos umas 4 esfirras desse tamanho aqui. Já fiz 3 aqui, né, e aí eu vou tirar o resto dessa massa, que ficou aqui ao redor, e vou fazer mais uma. Faço a bolinha aqui com a mão, e aí vou abrindo aqui com os dedos, e depois venho com o rolo pra abrir um pouco mais. Você pode fazer até 5 com esse daqui, mas eu oriento vocês a não abrirem tão fina, assim nessa espessura, ó, tá bom? Não abre tão fina porque dependendo na hora que você for colocar o recheio, ela pode acabar rasgando. E aí o ideal também é não colocar recheios muito líquidos. Desse refogado aqui que eu fiz, que eu falei pra vocês de berinjela, eu até apertei um pouquinho pra retirar um pouco o líquido que tinha nele, porque acaba que umedece, deixa a receita um pouco úmida. E dificulta, na verdade, na hora de fechar aqui e pode vazar recheio ou até mesmo rasgar a massa aqui na parte de trás, tá bom? Vou fazer uma aqui na minha mão, pra vocês verem de mais perto. Vou pegar aqui do outro recheio, da berinjela. Só uma colherinha, ó. E aí a gente vai vir, vai selar essa primeira parte de cima. E aí aqui, nessa parte de baixo, vem, ó, encontrando a outra parte. E aí vai sempre apertando todos os lados, vai apertando pra selar bem. Uma colherinha de recheio, aí junta aqui o recheio, vem com as laterais, ó, sela bem, depois vem a parte de baixo, ó, encontra com essas outras duas e aperta. Tenta fechar bem. Para evitar que ela se abra quando estiver assando. E depois que você apertou bem, é só colocar na forma. Depois que você rechear todas, você coloca numa forma e leva pro forno, né, pra assar. Coloca o forno já pra pré-aquecer antes, tá certo? Uns 10, 15 minutinhos. Quando você começar a rechear, você já pode ligar ele pra ele ir pré-aquecendo. E aí você coloca lá em forno 210 graus, mais ou menos, até elas ficarem bem sequinhas e levemente douradas. Depois de 30 minutos no forno, a esfirra tá pronta.
Os últimos 5 minutinhos eu deixei no modo grelhar do forno, mas se o seu forno não tiver essa opção, não tem problema. E agora eu vou provar junto com vocês, pra vocês verem o resultado. Fica realmente muito bom. A massa, ao mesmo tempo que é sequinha por fora, levemente crocante, é também macia. Então a junção fica muito legal. Essa daqui foi a de milho com palmito. Ficou muito bom a combinação dele com a azeitona. Façam aí que vocês não vão se arrepender. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de ter aprendido uma nova receita. E aí, não esquece de compartilhar com os amigos de vocês esse vídeo e também de estar sempre acompanhando aqui o canal para receber novas dicas e também novas receitas saudáveis. Tchau, gente!